aqui no canal. Então, sem mais enrolações, vamos lá começar o vídeo aí e entender um pouco sobre esses boatos que saem sobre o Vasco se transformar um Real Madrid do Brasil. Vamos lá entender um pouco mais. Positividade é saber que a gente está bem. Positividade, de menor faz bem. Bom, solta a música e vamos lá. Está bem claro que o presidente Alexandre Campelo não seguirá no comando aí da presidência do Vasco da Gama. O presidente vem sofrendo com bastante críticas sobre elenco que ele formou, sobre pagamentos que sempre se atrasam e diversas outras coisas que não são transparentes no clube. Então a pressão aumenta sobre o Campelo fica meio que pressionado e, cara, sinceramente eu acho que o Campelo nunca foi um presidente. Ele foi formado em médico, era médico do clube e foi para ser um vice-presidente. Ele seria tipo um vice, ele seria um ajudante do Júlio Brandt. Ele não tinha planejamento algum. E, cara, sinceramente, se você não tem planejamento e você entra do nada na presidência, você vai se dar mal. Você não vai ter planos, você não vai ter de onde tirar tanta força. E foi isso exatamente que aconteceu. O Campelo aí fez um golpe juntamente com ex-presidente Eurico Miranda falecido. Ele aplicou um golpe aí, atravessando todas as eleições, fazendo com que o Campelo se candidatava sem precisar da torcida. O Campelo se candidatou e, com a ajuda de algumas chapas que se uniram de última hora com Eurico Miranda, Alexandre Campelo foi anunciado como novo presidente do Vasco da Gama. E quem se lembra dessa época aí sabe que a presidência, o momento político do clube era muito crítico, onde todos brigavam e todos lutavam pela mesma coisa. Mas o que a gente tem que entender é que briga política sempre existiu no Vasco da Gama. Já teve Dinamite, que não deu certo, a gente teve Eurico Miranda por muitos anos, e muitos anos a gente viu o Vasco aí sendo rebaixado, brigando para não cair. O presidente Alexandre Campelo entrou sem proposta, sem planejamento e deu o que deu. Não deu certo e a torcida pega no pé. Com as eleições chegando, os presidentes começam a dar cara. Os presidentes que querem ser presidente do Vasco, que começam a fazer seus planejamentos. Então a gente vai entender cada campanha de cada concorrente para ser o presidente do Vasco da Gama. E vocês vão entender um pouco de quem fez essa proposta de o Vasco se tornar um clube milionário, um clube que brigará por tantas coisas. Será? Então a gente vai começar a entender agora. Vamos lá. A proposta do Júlio Brandt é o seguinte: ele escreveu aí para um site e a gente vai pegar a proposta dele aqui. Então vamos lá. Aqui diz: meu nome é Júlio, sou conselheiro de oposição do Vasco. Sou sócio do clube desde os 10 anos de idade. Tenho uma relação com o clube muito familiar. Minha família é toda vascaína e sócia. A gente frequenta o clube desde pequeno. Minha vida profissional fora do Brasil durante muito tempo, e em 2014 voltei ao país para a gente tocar um projeto de eleição do Vasco da Gama. A gente tinha um projeto interessante, montado junto com vários outros executivos e jogadores. Edmundo liderou o processo com a gente. Começamos ali um projeto que foi futuramente tivemos 1.570 votos, mas acabamos caindo. A gente concorda que foi um golpe em cima da gente. Foi uma eleição considerada uma das maiores da história do clube. Tivemos um número consideravelmente de votos que, se considerar, seria aí presidente, mas com a fraude não fomos presidente. A nossa proposta é de aumentar São Januário com um projeto aí, mas a gente tem que pensar muito além. A gente tem que pensar em a crise financeira, como abaixar isso. A gente tem que ter um elenco forte para ter dinheiro e disputar campeonatos. E com isso aí, tendo a ajuda de grandes jogadores que passaram, como Edmundo, Pedrinho, entre outros, montar uma oposição que faça o Vasco da Gama crescer cada vez mais. Com isso, meu projeto é reestruturar o Vasco da Gama, colocar o Vasco da Gama nos trilhos e aí tentar abaixar a crise financeira, montando um time competitivo para brigar por grandes competições e voltar a ser o Vasco da Gama. Eleição 2020. Júlio Brandt, candidato.
A proposta do Levinciano é transformar o Vasco em um clube empresa, para receber aí investimentos de fora do país, tendo assim uma empresa onde vai controlar o time, como pagamento em dia, jogadores, montagem de elenco e muito mais. Logicamente a gente sabe que se isso acontecer, um clube empresa, uma empresa vai gerir o Vasco da Gama, trazendo aí opções para montar um elenco, tendo aí a reforma de São Januário como investimento e metas batidas como um jogador de peso chegando. Essa é a proposta aí do Levinciano para o Vasco da Gama. Mas a gente não sabe se é verdade, a gente traz aqui de um site que a gente não vai deixar aí para vocês verem, pois a gente não sabe se é real. A gente está tentando esclarecer o máximo possível isso aqui. E a proposta disso seria o Vasco se transformar em um clube empresa, receber investimento de fora do país e tendo assim montagem de elenco. O que seria, o Vasco seria controlado por uma empresa. E aí vai trazer jogadores, trazer um elenco forte, entre outras coisas. Isso seria propostas que rolam em boatos fora e adentro do Brasil e muito mais. Se é verdade, a gente não sabe. Agora a gente vai tentar resumir tudinho aqui. Eu vou pesquisar um pouco mais e vou resumir agora para vocês. Vamos lá então resumir tudinho esse vídeo aqui. Então é basicamente isso aí. O Vasco aqui eu peguei um resumo. O Levinciano quer transformar o Vasco em um clube empresa, dizem um site, uma fonte, que quer transformar o Vasco em um clube empresa para o clube receber investimentos de fora. Então aí o Vasco se transformaria em um clube empresa, a empresa geria aí o Vasco da Gama, trazendo jogadores, trazendo investimentos, reforma de São Januário, e isso aí basicamente seria o que acontecer. Minha opinião sobre o caso: acho que um presidente, ele promete muitas coisas para ser presidente. Se ele vai cumprir a gente não sabe. Na minha opinião a gente deve esperar um pouco, olhar as eleições, olhar realmente o que os candidatos têm aí para nos trazer e a gente votar. Principalmente, acho que tem que mudar no Vasco é as eleições diretas. Tem que ter as eleições diretas, senão não vai mudar nada. Tem nas eleições diretas, tudo pode mudar, tudo pode acontecer, e é isso que eu acho. Eleição direta primeiro, bora esperar e bora ver aí o que acontece. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos e deixe o seu gostei. Nos ajude a bater 100 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com a sua ajuda, tamo junto e está esclarecido o caso sobre o Vasco, milionário e aí dos últimos dias. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende do dia que você está assistindo esse vídeo. Fico por aqui, me chamo Vitor Braia, sou jornalista e meu Instagram tá passando agora pra você. Vamos lá, falou, tchau. O que a gente espera é que o Vasco da Gama volte a ser quem era antes. Um gigante que brigue por títulos, e quem viu o Vasco jogar nos anos 2000, que era o Vasco considerado o maior time do Brasil, um time imbatível, que conquistou tudo e não só conquistou mais por detalhes, um time que jogou de igual para igual contra um Real Madrid fortíssimo. E cara, o que a gente espera é que o Vasco da Gama volte a ser o Vasco, que o Vasco da Gama volte a ser o gigante e que pare com essas coisas de briga política que não faz bem ao clube, e que pare por cada 3 anos houver brigas, discussões pelo poder e não pela instituição. Um time que brigou por negros e operários merece mais respeito. E a gente aqui do canal Vitor Braia quer isso. E a gente vai buscar isso, pois unidos somos mais fortes. A gente vai buscar o bem do Clube de Regatas Vasco da Gama. Contamos com a ajuda de vocês. Então, para vocês nos ajudar, basta a gente ter voz aqui no YouTube. Se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, pois a gente trouxe aqui quem são os candidatos, quais as propostas. Basta a torcida se unir. Nesse canal aqui terá muitas coberturas das eleições, não para ter aí algo político, e sim para ter um bem. Aqui a gente também terá a voz do torcedor, onde o torcedor terá voz para falar o que quiser. A gente também terá espaço no clube para os presidentes, para aí sim comentar e falar, e a gente, juntos, escolher a melhor opção. Canal Vitor Braia. Siga no Instagram para mais informações. Fico por aqui. Nos vemos amanhã às 9h30. Aliás, todo dia, 9h30, tem vídeo novo do Vasco da Gama. Então seja muito bem-vindo nesse canal. Muito obrigado. Falou.